Quem nunca teve medo na hora de liberar um relatório, né? Você faz o exame, na hora de dar o laudo, fica ali ansioso ou até mesmo com medo de liberar, porque é uma patologia incomum, às vezes o achado não está tão clássico ou principalmente vai causar um impacto significativo no manejo do paciente à medida que você escrever e carimbar aquele relatório. Isso é muito mais comum do que você pensa. Isso não acontece com você e isso acontece com a maioria das pessoas. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando uma enquete lá no nosso Instagram. 75% dos colegas que responderam até o momento já disseram que se sentiram, pelo menos uma vez, inseguros na hora de dar um laudo. Então, isso é coisa do dia a dia. Agora, e se eu te falar que tem algumas estratégias que você pode elencar e aplicar na pilha de amanhã mesmo para reduzir esse medo de errar na hora de laudar? O vídeo de hoje vai te mostrar estratégias simples que você pode aplicar na sua pilha de amanhã para isso reduzir. Eu estava lendo um artigo pouco tempo atrás, e é um artigo revisional lá do RCNA de 2022, onde erro de radiologista foi um tema recorrente. Então teve aula sobre esse tema e eles revisaram alguns pontos e eu vou juntar alguns desses pontos com um pouco da minha experiência do dia a dia, de quem já perrengou muito na hora de liberar laudo e ainda tem as suas dificuldades eventuais, para a gente construir junto aqui uma estratégia e você adaptá-la para usar na sua rotina. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os vieses. O que são os vieses? São os caminhos inadequados pelos quais você pode analisar um problema, ou seja, um laudo. A gente tem 4 viés principais para avaliar. O viés de ancoragem, o viés de enquadro, o viés de acontecimento recente e o viés que a literatura chama de satisfação e eu chamo de o viés do eu já achei. A gente vai mergulhar um pouquinho mais neles e falar como são e te dar algumas estratégias para você reduzi-los. O viés da ancoragem. O viés da ancoragem, assim como uma âncora muitas vezes segura um navio gigantesco, até mesmo aqueles grandes transatlânticos, ele pode te atrapalhar quando você está interpretando um exame. E o que é que ele quer dizer? Já aconteceu de você estar olhando para um exame e assim que você bate o olho no achado, você tem uma opinião. E essa opinião às vezes é muito forte. De, por exemplo, isso é um apendicite, isso é um câncer de pulmão, isso é uma pneumonia. E à medida que você define esse achado de imediato, e você começa a fazer a análise, já aconteceu de você perceber, principalmente depois que você verbalizou a sua opinião, que às vezes fica mais difícil de você se desapegar da primeira opinião que você deu e se concentrar nos outros achados para que você chegue à verdade absoluta, que é o diagnóstico correto? Se você parar para prestar atenção, não é tão incomum. À medida que você dá uma opinião, que você forma uma opinião clara de imediato quando você encontra um achado, tudo o que você vai procurar são informações para confirmar o seu achado. E isso pode ser uma fonte de erro. Aí você pode estar pensando, pô, Rodrigo, mas não é exatamente assim que devia fazer? Não, não. Você deveria ter um escopo para analisar todos os achados, um jeito de olhar para um exame, e à medida que você olhar o exame, você cria suas hipóteses. Quando você criar suas hipóteses, a estratégia que você pode utilizar para reduzir a sua margem de erro é tentar destruir a sua hipótese. Por exemplo, opacidade pulmonar lá no raio-x. Aí você viu no raio-x opacidade pulmonar. Pode ser um monte de coisa. Pode ser tumor, pode ser pneumonia, pode ser atelectasia. E aí, como é que você faz para estreitar isso aí? Você vai procurar por dados para negar a sua hipótese. Pô, eu acho que é uma pneumonia. Beleza.
Tem aqui erosão de arco costal adjacente. Pô, pneumonia não come o arco costal. Pô, tem linfonodomegalia hilar, linfonodomegalia paratraqueal, tal. Tem. Pô, pneumonia geralmente não faz isso. Tem aqui invasão da parede, tem algum outro achado, tem uma metástase à distância, tem uma lesão na adrenal. Então, à medida que você procura por dados que podem refutar a sua hipótese principal, você se aproxima da verdade absoluta, que é o diagnóstico correto. Porque à medida que você vai procurando esses dados para refutar a sua hipótese e ela persiste, você torna essa hipótese mais forte. E assim, naturalmente, a sua probabilidade de acertar aumenta. Viés do enquadro. O que é o viés do enquadro? E essa imagem não está aqui à toa, né? Uma coisa é você olhar para a imagem inteira. Outra coisa é você olhar para a imagem através do enquadro. Quando você olha para um enquadro que vem lá da fotografia, quando você enquadra uma coisa, a galera que gosta de estudar ciências comportamentais, né, sabe disso na relação entre pessoas, né, como é que você participa de um enquadro, quais são os tipos de enquadro. Tem até um canal interessante que chama Carisma no Comando. Sugiro a quem gosta desse tipo de conteúdo dar uma olhadinha lá depois. Quando você está dentro de um enquadro, há uma tendência a você perder uma parte da informação. Então você concentra aqui e o que está fora você ignora. Quando você ignora uma parte da informação, o que acontece? Você pode perder pistas preciosas. Exemplo na radiologia. O paciente chega para você, fez ultrassom, múltiplos nódulos hepáticos hipodensos. Vem fazer um atomo. Qual é a hipótese que ele manda para você? Qual é a principal causa de múltiplos nódulos hepáticos hipodensos e hipovasculares? Metástase. Então essa é a principal hipótese diagnóstica. Então já vem para você. Paciente com múltiplos nódulos hepáticos suspeitos de metástase. Você já entra, ou corre o risco de entrar, para ver aquele exame no enquadro de metástase. E aí faz a tomo, quando você olha para a tomo, tá lá, várias lesões são grandes, algumas têm necrose e tal. E aí você, a princípio, pode ficar com essa hipótese. Se você voltar e aplicar o viés número 1 da ancoragem, você estava ancorado, que era o quê? Metástase, que você viu ali, parecia de fato metástase. Você já está dentro de um enquadro. Quem solicitou já está perguntando se é metástase. Olha como é fácil você entrar por esse caminho. O que você precisa fazer? Calma. Qual a principal causa de metástase hepática? Aí você tem uma lista lá, né? Você tem os tumores coloretais, tem neoplasia de mama, neoplasia de pulmão, melanoma e tal. O que você tem dentro do abdômen, que foi o exame que você fez? Pô, você tem o trato gastrointestinal todo. Dá uma revisada no trato gastrointestinal. Tá normal. Pode ser um tumor de veia biliar? Pô, pode. Pâncreas. Tá normal. Procura agora analisar com mais critério essas lesões. Várias delas, elas têm um realce um pouquinho periférico, mas não é globuliforme, e tem uma retração capsular. Pode ser metástase? Pode. Mas olha como é que você já está saindo daquele enquadro inicial para começar a pensar agora na possibilidade de colangiocarcinoma. Será que esse paciente tem um CA19-9 aumentado? Então, esse foi um exemplo radiológico de como você estava dentro de um enquadro de metástase, e você saiu para ampliar. Pode ser metástase, mas eu não vi nada no cólon, e pode ser um tumor intrahepático de via biliar. Então, esse é um exemplo de como é o enquadro e de como é que você sai do enquadro. Por exemplo, aplicando no tórax, o mesmo exemplo da opacidade. É uma pneumonia e você vê uma erosão de arco, você vê uma destruição de arco, você vê uma lesão na adrenal. Então você sai do enquadro e amplia a sua visão e muitas vezes pode mudar a sua opinião. Esse viés ele não é tão comum, mas como na medicina as coisas às vezes acontecem de 2 em 2, a gente pode ser seduzido pelo déjà vu.
ou déjà vu, se tiver algum falador de francês aí, alguém que tenha fluência na língua francesa. Na época dos nossos pais, a galera estudava francês, né? Hoje praticamente é obrigatório o inglês, então tá todo mundo no inglês por aí. Às vezes você tem uma patologia que não é tão frequente e que acontece aparece para você. Por exemplo, você faz um exame procurando um tumor de mama, acha uma lesão pulmonar, está estadiando tumor de mama, acha uma lesão pulmonar e aí calha de naquele dia aquela lesão pulmonar ser um outro tumor primário. É comum os pacientes terem 2 tumores sincrônicos? Não. Um outro cenário é o paciente vem depois de uma colectomia, tumor, obstruiu, fizeram a colectomia de urgência e aí vem estadiar depois. Depois disso, você acha um tumor sincrônico. Aí aproximadamente 5% das vezes tem tumor sincrônico. Mas é o comum? Não. 95% das vezes não tem. Então você deu um laudo desse essa semana, então você está com isso na cabeça. Possivelmente você terá uma tendência de valorizar qualquer pedacinho de espessamento que você encontrar no cólon naquela semana. Como é que você vai valorizar isso? Estou dizendo para você não descrever? Não estou dizendo para você não descrever. Estou dizendo para você nunca perder de mente a estatística da probabilidade. O que a gente faz na prática é olhar uma imagem e estabelecer uma probabilidade de não parece de jeito nenhum, parece um pouquinho, é possível que seja, é provável que seja e é muito provável que seja. Basicamente é isso que acontece. Essa ficha caiu para mim em 2012. Eu fui aceito pelo CBR num estágio na Europa. Você podia escolher alguns hospitais. Eu escolhi o St. Bart's em Londres e tive a oportunidade de ficar com o Prof. Resnick. Não é o Resnick do músculo, não. É o Resnick da Bíblia da imagem oncológica. Ele era bem Caxias, né? Me deu vários ralas durante a residência. Um querido, né? Virou um amigo, pô. Na época era 1 para 6 o dinheiro, 1 para 5, pô, era tudo caro demais. Ele eventualmente me levava lá para almoçar. Ele era muito maneiro, mas ele dava uns rala pesado. Depois eu conto essa história dos rala lá no Instagram. E aí ele me convidou, obrigou a ir assistir uma aula que ele estava dando para os acadêmicos. Então, um cara ninja que publica, na época ele tinha, 190 e tantos artigos publicados no PubMed, mais as bíblias da imagem oncológica. E aí ele estava dando aula para graduação. Vê aí o nível da coisa. E aí ele me obrigou a assistir uma aula de sensibilidade e especificidade. Eu pensei, putz, cara, então um negócio mais chato, não, para ele fazer. E aí ele pegou um negócio do nosso dia a dia, que era linfonodo. Como é que avalia linfonodo, porque aqui é o eixo curto, não é o eixo longo. Mostrou, e aí ele falou, pô, por que 10 milímetros e não 11? Por que 10 e não 9? Por que a gente usa 10 para tudo se tem lugar que o linfonodo é maior? E aí ele transportou esse dilema para o dilema de sensibilidade e especificidade, mostrando as curvas. Cara, pode ser que isso seja muito natural para você. Eu posso te garantir, depois de 4 anos de radiopostos aí, isso não é natural para a maioria das pessoas. A sensação que eu tive é que ele estava literalmente abrindo minha cabeça. E aí você já sabe a história, né? Uma mente expandida nunca mais volta ao tamanho. É exatamente o que eu estou querendo fazer com você aqui. Quando você cair nessa tentação de, opa, eu vi uma semana passada, calma. Qual é a estatística disso? Pô, a incidência disso é 1 para 2 milhões. Será que vai vir 2 juntos? Calma. Veja como você vai descrever, analisa, procura outros achados, tenta refutar a sua hipótese. Volta e analisa os vieses. Percebe como uma coisa conecta na outra? Vamos ver o último viés. Esse é batata. O viés do já achei, ou viés da satisfação, se a gente for seguir a literatura, é o seguinte. Vamos pegar o mesmo caso colangiocarcinoma. Foi um caso que eu peguei, que eu coloquei lá no Instagram e que me chamou muita atenção pelo seguinte. O paciente tinha colangiocarcinoma multifocal hepático. Tava lá a lesão. E eu fui ver o PET desse paciente.
Quando eu peguei esse PET, a primeira coisa que me chamou a atenção é que ele tinha uma metástase única na adrenal contralateral, pequena. Então, se você se dá o viés do já achei, você acha, identifica um achado, e aí você é tentado a dar aquela relaxada. Assim, já fechei, aqui ó, é um tumor de pulmão. Aí você não vê a metástase óssea, você não vê a metástase adrenal, e isso tem um impacto brutal no manejo. Então, como é que você resolve isso? Quando você encontrou um achado, tentou refutar o achado, saiu do enquadramento, a sua hipótese persistiu, é compatível com câncer de pulmão, o que você vai fazer? O que é mais que eu posso encontrar aqui? Aí você vai seguir o arcabouço de neoplasia de pulmão. Já que eu achei, que eu tenho certeza, que eu já fiz todos os meus testes, agora eu vou olhar o exame inteiro procurando mais achados que possam estar relacionados ao câncer de pulmão. Assim, seguindo uma estratégia de sempre olhar o pulmão, sempre olhar o mediastino, sempre olhar o gradil costal e sempre olhar a adrenal, você vai ter certeza que você está olhando todos os pontos. Rodrigo, qual é o ponto que mais passa batido no câncer de pulmão? Fossa supraclavicular. Galera, procura tudo isso que eu estou te falando, mas muitas vezes os linfonodinhos da fossa supraclavicular podem passar batidos. Agora que a gente já revisou os vieses, vamos voltar para o nosso papel principal. O radiologista, ele deve ser um detetive. Eu vejo ele como um detetive. Então a gente tem nosso desenho aqui do Sherlock Holmes, que a gente não deve ou não deveria se contentar somente com a imagem e muitas vezes somente com aquela solicitação TC de tórax. Eu sei, velho, eu sei. Às vezes você tá na telerádio, às vezes é difícil você buscar informação, você não é premiado do ponto de vista financeiro por buscar a informação. Eu sei que é injusto o colega não botar a informação no pedido médico. Mas, bicho, pode fazer toda a diferença entre você dar um laudo rebolation, que você não vai fechar o relatório, ou você cravar o diagnóstico. Exemplo prático do dia a dia. Será que esse paciente operou ou não operou isso aqui? Fez quimio ou fez rádio? Essa densificação da gordura aqui e essa rarefação óssea aqui da bacia pode ser que seja da radioterapia. Pô, pode. Mas se você escrever isso e o paciente não fez radioterapia, tá vendo como é que a coisa ficou complicada? Então, busque mais informações. Seja proativo. Se no seu serviço não tem, crie um questionário para o seu paciente responder. Faça da forma mais simples, que ele marque X e escreva pouco para aumentar o engajamento dele ali na resposta. Quanto mais informação você tiver para interpretar o exame, maior a probabilidade. Se você não conseguir, os casos mais complexos, ligue para o médico solicitante, discute, gere valor no seu relatório. Escreva de forma eficiente. Quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, né? Se você acha que o Bradley Cooper tá restrito ali ao filme da Lady Gaga, esse filme aqui vai abrir a sua cabeça. Esse filme chama Limitless, ou Sem Limites, né? O cara mediano descobre uma pílula que faz ele ficar muito safo, muito produtivo. O nome dessa pílula é exercício físico e sono de qualidade. E alimentação, né? 3 em 1. Mas o escreva de forma eficiente aqui, eu estou querendo dizer para você modelar o seu relatório para que ele seja efetivo. Eu vou melhorar o que eu estou dizendo, tá? Uma parte expressiva dos processos médicos na América, onde eles medem isso tudo com muita eficiência, é dado por deficiência na comunicação. Então, entre o laudo sair e a decisão ser tomada adequadamente, a informação se perde, de alguma forma. 60% das vezes, ela se perde porque
tá um laudo de X itens, o item crítico tá no item 32 e não tá em negrito e passou batido. E o médico radiologista acaba sendo processado por causa disso. Rodrigo, eu aprendi na minha residência que tomografia de abdômen, o item número 1 é fígado, você tá me tumultuando. Cara, o que eu acho? Né? Eu acho. Tem várias formas de fazer relatório. E eu não tô aqui para ser o dono da verdade e dizer que só existe um jeito e é assim que a gente tem que fazer. Mas você pode pensar na coisa de duas formas, principalmente. A primeira é você seguir aquela sequência que tá lá. Fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, adrenais, rins, lararararararará, até o final do abdômen. Essa é uma forma de você fazer. Se você encontrar um nódulo renal que é compatível, que é hipervascular, que tem características de lesão maligna, vai estar lá no item 7. Se você não trabalha com opinião, que é a opinião que você dá lá no relatório, você vai botar esse item em negrito, para você chamar a atenção. Porque pensa do ponto de vista do paciente e do médico assistente. Do ponto de vista do paciente, você errar o laudo, ou você dar um laudo certo, que a informação passou batida, é a mesma coisa. Do ponto de vista do doente. Ele vai embora doente, se a informação passar batida. Aí você pode dizer, a culpa não é minha. Mas eu não acho que essa é a melhor forma de você pensar. Você tem que pensar no doente. Como é que eu potencializo a cura desse doente? Esse é o ponto base, né? Quando a gente tá bonitão lá de bata branca, fazendo juramento, aquela coisa toda, era o doente em primeiro lugar. Não farás mal, não tem aquela coisa toda? Então, quando você faz um relatório que tem uma informação importante e você não sinaliza essa informação de forma clara, você está, de certa forma, potencializando para que o colega, cansado, atendendo 30 no ambulatório, cada um com 3 exames de 3 páginas, faça as contas. Quantas páginas ele viu? Um item, no item 14, sem estar em negrito, passar. É lógico que aumenta a chance. Não posso provar o que eu estou dizendo, mas é bem provável, faz sentido. Tem jeito de reduzir? Tem. Grifa ou bota em negrito, cria opinião. E se você criar opinião, vamos supor o cenário do nódulo renal hipervascular, sem cicatriz central, com componente exofítico, blá 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 blá, 5 linhas para descrever esse nódulo. Quando você for para a conclusão, não dá um Ctrl C lá e um Ctrl V aqui para o seu laudo ficar com 4 páginas não, pô. Nódulo sólido hipervascular, suspeito, ponto. Sugere-se a conduta, se couber, a sugestão. Escreva de forma eficiente. E escrever de forma eficiente é escrever o que precisa ser escrito. Exemplo, no paciente com câncer de pulmão, tórax, abdômen, pelve na tomo. Cara, você está descrevendo espessamento pleurapical, gastando 2, 3 linhas para falar que o paciente tem granuloma pulmonar, granuloma mediastinal. Para pensar se faz sentido um item desse vir antes do item número 1, em negrito, massa pulmonar, com densidade de partes moles, espiculadas, sem contato com a pleura, sem invasão de ar costal da parede, medindo tanto por tanto, localizado no lugar tal. Não tem linfonodo, não tem metástase óssea. É isso que é o importante do laudo. Então você não pode estar enganchando ou sujando o seu relatório com muita informação pouco pertinente. Como é que você combate isso? Você precisa saber o que é pertinente. O que é pertinente naquele paciente. Paciente com câncer de pulmão, é a massa, estadiar ele. Rodrigo, não vou descrever nada do resto? Você pode escrever, mas você pode fazer de forma sucinta. Por exemplo, baço, pâncreas e adrenais. Se os 3 estiverem normais, você pode usar uma linha para isso.
paciente tem cisto renal, Wozniak 1, comum, 50% da população com 50 anos tem. Aí vai ser descrever formações medulares, hipodensas, sem realce, medindo tanto. Cistos renais, simples, bilaterais, maior medindo tanto, localizar lugar tal. Enxuga o seu relatório para o que é importante apareça. É lógico que quando você está na residência, você tem que aprender todo o léxico para discutir os casos, para aprender a descrever, para depois você enxugar. Você precisa aprender para depois enxugar. Mas, uma vez que você já está no campo de batalha, você já está trabalhando, você tem que pensar sempre em primeiro lugar em quem? No paciente. Eu tenho que fazer informação importante ressaltar para que o colega não se perca nas coisas menos importantes ou até mesmo normais para a idade, né? Discreta ateromatose aortoilíaca, paciente de 75 anos diabético. Pô, é importante? É importante. É mais importante do que o nódulo renal hipervascular? Não é. Então você não pode gastar mais linha com isso do que com outro. É esse o ponto que eu gostaria de abrir a cabeça para que você escreva de forma eficiente. Menos é mais. Reduza a fadiga. E aí a fadiga pode ser mental, pode ser visual, né? Provavelmente você já ficou cansado trabalhando ali 6 horas, né? Plantões de 6 horas. Às vezes tem meta para bater, tem que ver 20, 30 exames num horário, dependendo, né? Se for músculo, se for medicina interna. Às vezes os exames são complexos, às vezes os exames são comparativos. Tem um monte de às vezes. E você pode ficar igual esse caboclo aí, morto e cansado. Quem nunca ficou assim, nunca trabalhou de verdade, né? Porque muitas vezes a gente está exausto. E tem um monte de trabalho mostrando que aumenta a chance da gente errar no final. Quando você deixa para o final, aumenta a chance de você errar, você está estafado. Estratégias para reduzir o erro. Primeira, faz o difícil logo que você chegar. Quando você chega, você está ligado, você está atento, você está acelerado. Segunda, reduz a fadiga. Como é que você reduz a fadiga? Divida em blocos o seu trabalho. Você vai trabalhar 6 horas, divide em 6 blocos de 45 por 15, divide em 6 blocos de 50 por 10, trabalha 50 minutos, para 10 minutos, trabalha 30 minutos, para 5 minutos, para e vai tomar café? Pô, pode ser você tomar café, mas eu, nesse mundo de produtividade, o que eu faço? Eu paro e faço uma coisa útil para aquele trabalho. Por exemplo, todo mundo reclama que não tem tempo de ligar para o médico assistente para pegar mais informação, para passar um feedback de um exame difícil, coisas que aumentam o seu relacionamento com o médico solicitante, aumentam a confiança dele em você, ajudam o doente, são todas benéficas para o processo e que podem aumentar a sua sensação de utilidade, ou seja, você vai se sentir mais confiante, mais satisfeito com a sua profissão e podem eventualmente aumentar a sua agenda. Então o que eu faço? Eu divido em blocos, 50, pego 10 minutos, faço ligações, geralmente referentes a exames daqueles ali. Exame que eu preciso saber mais, exame que eu quero dar um relatório, exame do dia anterior que eu preciso passar um feedback, exame da semana anterior que eu quero um feedback, mandei um apendicite que estava meio no limite ali, e aí, era apendicite mesmo, você operou? O que deu? Aquele tumor de pulmão, já foi? Não fez? Biopsiou? Assim, você cria um ciclo virtuoso positivo a seu favor. Beleza? Agora, eu sei que já está ficando longo, para a gente fechar, vamos juntar tudo. Primeira coisa é estar ligado, estar atento para a presença dos vieses e usar as estratégias para a gente reduzir os vieses de forma que a gente tenha o máximo de certeza possível que está analisando os exames de forma consistente, usando a mesma estratégia, fugindo dos vieses de ancoragem, fugindo dos vieses do já achei, se esforçando para fazer o processo todo de forma adequada. Ficar esperto para ser o Sherlock Holmes do seu setor, ligar para a galera. À medida que você for fazendo isso, os próprios colegas vão começar
a solicitar melhor o exame, colocar mais dados clínicos na informação. À medida que você ligar várias vezes, o cara fala, pô, esse cara vai me ligar de novo. É melhor escrever. Pronto. E ele pode pensar, pô, fulano é bom, fulano vai atrás. E começar a mandar os pacientes dele para você. Laudo. Laudo de forma concisa, cara. Não fique enchendo linguiça num laudo quando você sabe o que é importante. E use estratégias para reduzir a fadiga. Eu te dei dicas para você fazer no setor. A gente poderia falar de exercício físico, a gente poderia falar de dieta adequada, parar de comer lá clube social, café ruim, coxinha que tem lá, que botam para você comer lá na sala de laudo. Exercício físico, alimentação e sono. Isso aí são 3 pilares para cuidar da sua saúde e ajudar você a reduzir a sua fadiga, reduzir o seu burnout. Mas isso é pano para um próximo vídeo. Se você achar importante a gente trazer aqui estratégias de exercício físico, estratégias para melhorar o seu sono, para monitorar o seu sono, para quantificar. Recentemente eu tenho postado lá no Instagram sobre o aplicativo que eu descobri que ajuda e dá muita informação útil. Dieta, o que ajuda, o que não ajuda, hidratação. Se você achar que isso é um tema pertinente, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente vai pensar num vídeo mais adiante. Se você gosta do trabalho, já sabe, vai lá, dá aquele like, confere se você continua inscrito no canal. Isso é uma forma da gente educar o YouTube e ele saber que o que a gente está produzindo gera valor, que ajuda você a crescer, que aumenta a nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai se ver no próximo vídeo.